Muito bem. A carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, ela precisa ser, de fato, estudada com muito critério e com muita atenção. Por quê? Porque é o livro da Bíblia mais teológico de todos os 66 livros que compõem e constituem a Bíblia. A palavra Bíblia é a tradução de uma palavra grega biblos, no plural, que significa livros. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca, composta de 66 livros, e desses 66 livros, a carta de Paulo aos Romanos é, com certeza, o livro mais denso, mais profundo, que aborda de uma maneira exaustiva as principais doutrinas, as grandes doutrinas da fé cristã, são abordadas pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Provavelmente porque a carta à igreja de Roma, ela não havia sido fundada por nenhum apóstolo. Não se sabe como o evangelho chegou na cidade de Roma e como houve conversões em Roma e como uma igreja nasceu, brotou com muitos membros. Não se sabe como. E exatamente por não ter sido produto de um apóstolo, com certeza o apóstolo Paulo escreveu este tratado, o mais extenso de todos os seus textos e das suas cartas, porque ele queria prover toda a doutrina, ele sistematizou toda a fé cristã nesta fabulosa carta. E Deus tem usado a carta de Paulo aos Romanos ao longo da história destes 2000 anos de fé cristã como um instrumento não só para salvar muitas vidas, como também para levantar grandes homens. Todos os grandes movimentos começaram a partir da carta de Paulo aos Romanos, dada a sua importância e o seu lugar fundamental para a fé cristã. Portanto, esta carta deve ser lida, estudada, amada, porque ela nos traz as principais doutrinas. E a principal doutrina que a carta de Paulo aos Romanos aborda é a doutrina da salvação. E isso para nós é fundamental. Por quê? Porque de Gênesis ao Apocalipse, Deus nos é apresentado como Salvador. E nós somos vistos por Deus como carentes de salvação, precisamos de salvação. Deus é Salvador e Ele nos proporcionou grande salvação por intermédio do seu Filho. Por isso, a carta de Paulo aos Romanos é fundamental, porque nós precisamos aprender como ser salvos. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sabe, na hora da morte, não terá valor algum se você morrer perdido, sem salvação, sem ter certeza de que Deus o salvou, sem trazer no coração a convicção: eu sou uma pessoa salva, remida por Jesus Cristo. Todas as certezas, tudo diante desta incerteza, tudo equivale a nada. Por isso a carta de Paulo aos Romanos é fundamental, porque ela vai tratar do capítulo 1 ao capítulo 8, são 8 capítulos dedicados à doutrina da salvação. No entanto, estudando esta doutrina, nós vamos aprender algo interessantíssimo, que a salvação de Deus é um processo. Deus está nos salvando. E Ele, quando começa uma obra, Ele a conclui. Nós somos mestres e doutores em começar e não terminar. Basta andar pela cidade e nós vamos contemplar muitas obras inacabadas. Deus não é o Deus de obras inacabadas. O que Ele começa, Ele conclui. A salvação é um processo e é Deus quem está salvando o seu povo. E a certeza de que esta salvação não se perde e que ela será completada, consumada, é o fato de que quem é o agente da salvação
quem está salvando é Deus. Se a salvação dependesse de mim ou de você ou do homem, pararíamos no meio do caminho, desistiríamos por diversas razões. Mas por ser a salvação uma obra divina, a obra de Deus é perfeita. Por isso Paulo diz: aquele que começou em vós, na vida de vocês, no interior de vocês, na alma de vocês, a boa obra, ou seja, a salvação, ele vai concluí-la, ele vai terminá-la. Você será um dia 100% plena e perfeitamente salvo. Por isso, do capítulo 1 ao capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, o tema é a salvação. Sendo que, por ser ela um processo, a salvação, ela é apresentada em 3 tempos. O tempo passado se refere à nossa justificação. É quando Deus nos absolve, porque nós somos pecadores, culpados e indesculpáveis diante de Deus, estamos debaixo da sua ira, condenados. Mas Deus, pela graça, nos justifica, nos absolve. Paulo trata isso do capítulo 1 até o capítulo 4. O tempo passado de nossa salvação, a nossa justificação. Ele nos salva da justa condenação que os nossos pecados são merecedores. Do capítulo 5 até o capítulo 8, versículo 17, Paulo vai tratar do tempo presente da salvação. Ele vai tratar da obra da salvação como santificação. A santificação é a salvação de Deus sobre a nossa vida, quando Deus nos salva do controle, do domínio, do poder escravizador do pecado que quer que façamos tudo o que desaprova a Deus e que agrada ao nosso eu pecaminoso. Mas esta obra, a obra da santificação, é Deus operando em nós esta libertação da prática do pecado. Embora eu seja um pecador, os salvos são pecadores, eles não viverão no pecado, porque em Cristo a graça que justifica também santifica, capacita para viver uma vida santa. E a santidade, que é um processo de transformação moral, faz com que nós progressivamente nos tornemos cada vez mais semelhantes ou parecidos com Jesus Cristo, manso e humilde de coração, santo e justo, o Filho de Deus, que lhe prestou ao Pai plena e perfeita obediência, porque vivia em submissão total à soberana vontade do Pai Celeste. Mas o tempo futuro da nossa salvação, Paulo vai abordar em alguns versículos. No capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 39, ele vai abordar o tempo futuro da salvação, a glorificação, quando então Deus concluirá a obra que ele começou na justificação, ou seja, ele removerá, ele nos salvará da própria presença do pecado em nossa vida. Então, quando Deus nos salva, ele nos justifica, ele nos absolve da nossa condenação eterna. Quando Deus nos salva, ele nos livra do domínio escravizador do pecado no momento presente. E ele nos salvará da própria presença. Ele vai extrair de nós, assim como um dentista extrai um dente, ele extrairá de nós o mal, o pecado, a natureza pecaminosa que ainda permanece em nós. Então, isso será a glorificação. Então, seremos de fato e 100% santos, santos de Deus, salvos da presença, da condenação do pecado, da prática do pecado e da própria presença do pecado. É isso que Paulo trata do capítulo 1 ao capítulo 8 desta carta maravilhosa. Portanto, se você já foi justificado, se você já foi absolvido no tribunal de Deus, você sabe que Deus o perdoou, que Deus removeu sua culpa, que Ele já o declarou inocente aos seus olhos, com base na justiça de Cristo. Então agora Ele quer que você viva uma vida santa,
e que viva na esperança da glória, de um dia ser glorificado. Por isso, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é fabulosa. Tendo feito esta introdução sobre o tema central desta carta, é importante fazer algumas perguntas. Quem escreveu a carta aos Romanos? Eu já disse diversas vezes. Foi Paulo quem a escreveu. Quem era Paulo? Vamos ver Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Era assim que Paulo se percebia, se entendia e se via. Ele se entendia como servo, escravo, alguém que fora comprado por Jesus Cristo e que vivia para obedecê-lo. Chamado para ser apóstolo. Paulo era um homem chamado. Ele foi vocacionado, chamado. Ele não era apóstolo por livre e espontânea vontade, porque ele queria, era projeto particular. Não, era uma chamada. Ele era apóstolo, uma autoridade divina, porque Deus o havia chamado para ser apóstolo. E ele afirma-se não só servo e chamado, mas também separado para o evangelho de Deus. Ele tinha certeza que antes da fundação do mundo, Deus o havia separado. E ainda no ventre de sua mãe, Deus o havia escolhido e separado para ser um homem de Deus, para crer no evangelho e para pregar o evangelho. Portanto, quem escreveu a carta aos Romanos foi Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado por Deus para ser apóstolo e separado também por Deus para o evangelho. Então vem a segunda pergunta, sobre o que Paulo escreveu. Qual é o conteúdo essencial da carta aos Romanos? O evangelho. E Paulo nos diz que o evangelho é o evangelho de Deus. Pertence a Deus e procede de Deus. Verso número 2, ele nos ensina que o evangelho foi prometido por Deus no Antigo Testamento. Logo, a relação que há entre Velho e Novo Testamento é a relação entre promessa e cumprimento. O evangelho foi prometido, e o evangelho que foi prometido por Deus pelos profetas, agora ele está registrado nas Santas Escrituras. Então o evangelho é de Deus, o evangelho foi prometido por Deus, por intermédio da sua revelação, e ele foi registrado nas Escrituras Sagradas. Portanto, Paulo está dizendo que o Antigo Testamento é a própria palavra de Deus. Ele a considera Escrituras inspiradas, inerrantes, infalíveis e suficiente para a fé. Ora, sobre qual é o conteúdo do Evangelho? Ele diz no verso 3, acerca de seu Filho. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. É por esta razão que, se os irmãos lerem atentamente o livro de Atos, observarão que é absolutamente sinônimo dizer pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar o Senhor Jesus. Porque nós não pregamos uma doutrina, nós não pregamos uma ideologia, nós não pregamos um conjunto abstrato de teorias, mas o conteúdo, o cerne da nossa pregação é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o evangelho é Jesus. Apresentar o evangelho é apresentar Jesus. Quem não o apresenta, não apresenta o evangelho. E quem crê no evangelho é porque crê em Jesus Cristo. Portanto, quem é Jesus? Jesus é o evangelho, mas ele também é o Cristo, é o Salvador por Deus prometido. Ele também é o Filho, indicando a natureza divina da pessoa bendita de Jesus. Ele é o filho de Davi, verso 3, indicando a natureza humana da pessoa bendita de Cristo. O Deus homem, aquele ser que tinha dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Quem é Jesus? Paulo diz no versículo de número 4, é nosso Senhor. Então quem escreve é Paulo, um
escravo de Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo, separado para o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, pertence a Deus e procede de Deus. Ele foi prometido por Deus, ele está hoje registrado na Bíblia Sagrada, a única fonte onde encontrar a mensagem de salvação. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, ele é o filho de Davi, ele é o Senhor do universo. E apresentar Jesus como Senhor aos romanos, no contexto desta carta, era uma mensagem absolutamente revolucionária, porque todo o mundo de então era obrigado a queimar uma pitada de incenso e confessar: César é Senhor, Kaiser, Kyrios, César é Senhor. E os cristãos foram mortos, foram jogados às feras e foram queimados vivos, porque eles disseram: Senhor é Jesus Cristo, não tem outro. Portanto, quem escreveu? Paulo, e ele escreveu sobre o Evangelho. Para quem Paulo escreveu? Ele escreveu para os cristãos da cidade de Roma. E sabe como Paulo chama os cristãos no verso 6 e 7? Como aqueles que foram chamados para serem ou para pertencerem a Jesus Cristo, chamados para serem santos e amados de Deus. É isso que significa ser um cristão, alguém que Deus chamou. E observem que Jesus disse: eu não vim chamar justos. Primeiro, eles não existem. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Portanto, a razão da vida e da vinda de Jesus à terra foi chamar pecadores, para que através da pregação do Evangelho se arrependam dos seus pecados, nele depositem fé, para que sejam salvos. Então, ser cristão é ser chamado das trevas para a luz, da morte para a vida, do pecado para o arrependimento, da condenação para o perdão, do inferno para o céu. Ser cristão é ser chamado para ser santo. Deus nos salvou para vivermos uma vida santa aos seus olhos. Portanto, nós não viveremos uma vida santa para nos tornarmos santos, mas porque somos santos em Cristo Jesus, viveremos uma vida santa. O que somos em Cristo é isso, chamados e santos. E nós devemos viver uma vida santa porque somos santos. Logo, se não vivemos uma vida santa, pura, separada do mundo e do pecado, e dedicada, devotada a Deus, nós estamos traindo a razão da nossa chamada, estamos traindo a nossa própria natureza. Somos santos em Cristo Jesus. Irmãos, vem então a seguinte palavra. Paulo escreveu, o Evangelho foi o conteúdo do que ele escreveu. E então vem a pergunta para quem ele escreveu, para os santos e os chamados, e vem um propósito. Quem escreve, escreve com um propósito. Vamos abrir em Romanos capítulo 15, versos 14, de 14 a 16. Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. Mas em parte vos escrevo, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. Com que propósito Paulo escreveu? Para, disse ele, no versículo 15, mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória. Quero lembrá-los do Evangelho. Deus me fez ministro do Evangelho, e eu vou ministrar o Evangelho. Era isso que Paulo era, um ministro do Evangelho, e o conteúdo do que ministrava era o Evangelho.
e ele quer expor em detalhes e em profundidade o Evangelho. Portanto, a carta de Paulo aos Romanos é uma exposição do conteúdo do Evangelho. Se você quer conhecer o que é o Evangelho, você precisa estudar essa carta a fundo. Muito bem, não só para lembrá-los, e observem que Paulo admitiu: eu reconheço que vocês estão cheios de bondade e cheios de conhecimento, logo, vocês são capazes de se doutrinarem, de se admoestarem, mas no uso da autoridade apostólica que lhe fora concedida por designação divina, ele diz: eu vos escrevo para vos lembrar as grandes doutrinas, o Evangelho, porque eu sou ministro do Evangelho. Há um outro propósito. Paulo quer compartilhar com os romanos a segunda etapa da sua carreira ministerial. Por quê? Porque Paulo empreendeu 3 viagens missionárias por várias regiões: a região da Galácia, a região da Ásia Menor, a região da Macedônia, a região da Acaia. Ele passou provavelmente em torno de 25 anos fazendo viagens de regiões para regiões e de cidade em cidade, pregando o Evangelho, fundando igrejas e voltando em viagens circulares para fortalecer as igrejas. E uma vez que a sua missão naquelas regiões havia terminado, ele quer um novo campo missionário, mas ele não quer um campo onde alguém já estivesse trabalhando. Observe o princípio ético que norteava o empreendimento missionário de Paulo. Por isso ele diz: o meu campo agora é a Espanha. Eu quero evangelizar a Espanha, mas antes de chegar na Espanha, eu vou a Jerusalém levar a oferta que as igrejas levantaram para os pobres de Jerusalém. De Jerusalém eu passo por Roma, estarei com vocês, espero que Deus me use para fortalecê-los, espero que Deus use vocês para me abençoar, espero compartilhar com vocês os meus dons espirituais, espero ganhar almas entre vocês e espero pagar a dívida que eu tenho com toda a humanidade. Eu sou devedor, tanto de bárbaros quanto a gregos. Eu devo à humanidade o Evangelho. É a dívida que eu tenho, pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, esse era o plano de Paulo. Sabemos pela história que ele, quando chegou em Jerusalém, foi preso, ficou 3 anos preso, e foi preso, chegou a Roma preso, e passou alguns anos preso em Roma, e ele foi posto em liberdade. Segundo alguns teólogos chamados os pais apostólicos, Clemente de Roma, que escreveu no ano 96, Paulo chegou à Espanha, depois que foi solto. E tem mais 2 outros pais da igreja que escrevem nos meados do 2º século, garantindo que ele chegou à Espanha e alguns até, quem sabe, à Inglaterra. Existem alguns indícios disso. Fato é que ele novamente foi preso e foi decapitado em Roma. Portanto, Paulo escreveu para compartilhar seus propósitos missionários, evangelizar a Espanha e ter na igreja de Roma uma base para a sua campanha no Ocidente. O seu ministério no Oriente terminou, ele começará um novo campo missionário na Espanha, no Ocidente. Portanto, meus irmãos, quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu para os romanos, Paulo escreveu sobre o Evangelho. Paulo, meus irmãos, escreveu com estes propósitos mencionados. Então, nós vamos observar o seguinte: vamos para o capítulo 1 e vamos ler os versículos 15, 16, 17 e 18 do capítulo 1. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho
do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Estes 4 versos são a síntese de todos os 16 capítulos escritos pelo apóstolo Paulo. Os irmãos querem observar a sequência lógica? Observem no verso 15: estou pronto. Se você perguntar a uma pessoa: você está pronta para fazer a prova? E ela diz: eu estou. Então faça a prova, e ela tira 0. E você diz a ela: você pensava que estava pronta, preparada para a prova, você não estava. Estar pronto. Paulo se julgava pronto, preparado para pregar o Evangelho. Por quê? A resposta está no verso 16: porque não me envergonho do Evangelho. Só quem se orgulha do Evangelho é que está preparado para pregá-lo. Sabe por que muitos hoje não falam de Cristo? Porque têm vergonha do Evangelho, envergonham-se de pregar uma mensagem cujo cerne é o Deus crucificado. Observem que Paulo está diante do poderoso Império Romano. Jesus havia morrido em um lugar distante e insignificante da terra, na Palestina, debaixo da autoridade de um governador romano. Pregar que Deus se tornou homem e que este homem, para salvar, foi à cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. O conteúdo desta mensagem sempre foi considerada intelectualmente repulsiva. Por isso, Paulo diz que os gregos, os intelectuais, eles se interessam pela sabedoria e eles já julgaram o Evangelho como loucura, estupidez. Por isso, quando Paulo pregou em Atenas, no centro da cultura grega, no Areópago, quando ele falou da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, ele foi motivo das grandes chacotas. E as pessoas o chamaram de paroleiro e disseram: numa outra oportunidade, quem sabe, nós te ouviremos. Por isso, as pessoas não pregam o Evangelho, porque têm vergonha de pregar que a salvação vem pela cruz. Porque a cruz, para muita gente, não faz sentido. As pessoas não entendem como a salvação vem pela cruz. Portanto, eu estou preparado para pregar o Evangelho, porque eu me orgulho do Evangelho, eu não tenho vergonha do Evangelho. E se os irmãos perguntassem: Paulo, por que você não tem vergonha? Por que você se orgulha do Evangelho? A resposta está ainda no verso 16: pois é o poder de Deus. O Evangelho não tem poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. A natureza essencial do Evangelho é o poder de Deus. Portanto, Paulo diz: eu estou preparado para pregá-lo, porque eu não me envergonho dele. Eu não me envergonho dele porque a natureza do Evangelho é o poder de Deus. Com que propósito? O poder de Deus para a salvação. A sua salvação e a minha salvação depende fundamentalmente do poder de Deus. A sua situação e a minha de perdição, de alienação, de distanciamento de Deus, de rebeldia para com Deus é tal que só o poder de Deus é capaz de nos salvar. Só o poder de Deus. Portanto, a natureza do Evangelho é poder. O propósito do Evangelho é a salvação. Paulo, como envergonhar-se de uma mensagem que é o próprio poder de Deus e cujo resultado eficaz é a salvação dos homens? Como? Paulo diz: eu não me envergonho, eu estou pronto para pregá-lo, porque eu não me envergonho dele, porque o Evangelho é poder que salva aquele que crê. Por que o Evangelho é capaz de salvar quem tem fé? A resposta está no verso 17: porque no Evangelho
é revelada a justiça de Deus. Deus está revelando a sua justiça no Evangelho. Logo, não há salvação se não houver justiça. Por isso Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque nele, no Evangelho, Deus está revelando a sua justiça. Sabe como? Ele está dizendo: eu sou justo, eu não deixo o pecado impune. Jesus é justo, ele satisfez a justiça de Deus quando plena e perfeitamente obedeceu toda a vontade de Deus, o que o qualificou para ir à cruz, receber a justiça divina, que não deixa o pecado impune. Então, na cruz, Deus está dizendo à humanidade: eu não deixo o pecado impune. Eu puni toda a humanidade, mas puni no substituto, o único que tinha justiça, capaz de se apresentar como representante qualificado. O Evangelho revela a justiça. As pessoas dizem que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, mas também é uma mensagem de justiça, porque na cruz o amor de Deus é revelado quando ele aceita o substituto, mas a justiça de Deus também é revelada na cruz, quando Deus diz: o pecado não ficará impune. Se Deus não punir o pecado, ele estará negando-se a si mesmo. Deus é justo. Por isso, se os irmãos lerem o versículo 18, está escrito: pois do céu é revelada a ira de Deus. Deus está lá de cima, revelando a sua ira. Sabe por quê? Sabe por que os homens precisam do Evangelho? Porque precisam de salvação. E então cabe perguntar: salvação do quê? Salvação de quem? Salvação da ira de Deus. A ira de Deus já está se revelando sobre toda a humanidade. E no capítulo 2, Paulo vai dizer que ela se revelará em toda a sua plenitude no dia do justo juízo de Deus, por ocasião da segunda vinda pessoal, triunfante e gloriosa de Jesus Cristo. A ira de Deus já está se revelando. E então a humanidade perguntará, você perguntará: eu preciso do Evangelho, porque o Evangelho é poder para salvar. A base da salvação é a justiça que Deus revela no Evangelho, porque Deus está irado. Mas por que Deus está irado comigo? O que foi que eu fiz? Se eu sou assim, se Deus me fez assim, porque Deus está irado comigo? Em primeiro lugar, Deus não nos fez assim. O grande equívoco de todas as mentes mais brilhantes da face da terra é não levarem em conta a queda na interpretação do homem, da sociedade, da realidade. O homem não foi feito assim. O que somos é produto da queda. Somos pecadores. A ira de Deus, não se equivoquem e não a comparem com a nossa ira. Nós somos tomados de raiva, acessos de raiva, de cólera, pelas coisas mais fúteis. Alguém pode lhe dar uma fechada no trânsito, embora seja algo perigoso. Isso é capaz de fazer eclodir tanto ódio a ponto de alguém saltar e matar o outro. Descontroles de ira é quando o pai ou a mãe já estão estressados e, por alguma malcriação do filho, espancam o filho. Descontrole emocional, raiva. Não vamos pensar que a ira de Deus é algo dessa natureza, porque não é. A ira de Deus brota da santidade de Deus. A ira de Deus brota da justiça de Deus. Deus é santo e Ele repudia o mal de qualquer espécie. E não só Deus repudia o mal, mas Deus é antagônico ao mal. Deus se opõe ao mal. Deus não é apático. Se você visse um grande homem batendo num garoto e você não ficasse revoltado ou indignado, você já está desumanizado.
Portanto, o que é que nós esperamos? Se você vê a injustiça social e não se revolta, algo está errado com você. Você já está endurecido e cauterizado. Ora, se nós esperamos que os seres humanos fiquem indignados e revoltados e reajam diante do mal, o que é que nós esperamos de Deus? Que Ele fique simplesmente apático, indiferente? Não, nós queremos justiça. É por isso que a ira de Deus é um dos atributos mais maravilhosos de Deus, porque revelam que Deus é justo e que Deus é santo, e que toda a maldade humana provoca em Deus uma reação antagônica, evoca em Deus uma reação contrária para punir e refrear. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar a salvação. Mas observem, depois de nos dizer que está preparado para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, logo ele não tem vergonha de uma mensagem que é o próprio poder de Deus que salva sobre a base da justiça divina. Para nos salvar da ira, ele vai dar um tempo agora. E ele só vai retomar este tema da salvação no capítulo 3, verso 21. E aí nós vamos perguntar, o que é que ele vai falar então? Simplesmente porque, sob a direção divina, Paulo sabe que as pessoas só procuram médico quando estão conscientes de que estão enfermos, gravemente enfermos, senão não procuram médico. Não adianta dizer às pessoas, você precisa do Evangelho. Por quê? Porque você precisa de salvação. Por quê? Porque Deus está irado contra você. E as pessoas perguntaram por quê? E agora Paulo, antes de apresentar a salvação, e do capítulo 3, verso 21 até o verso 31, em apenas 11 versículos, ele vai expor todas as grandes doutrinas, toda a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Mas antes de apresentar o remédio, ele quer dizer e quer convencer as pessoas dizendo, vocês estão enfermos, vocês precisam do remédio. Não é verdade? Alguém toma remédio se não precisar? Você prega o Evangelho, as pessoas dizem, para que eu preciso do Evangelho? Porque você precisa de salvação. Eu não sabia que eu careço de salvação. Eu corro perigo, do qual preciso de salvação, sim. A humanidade, toda a humanidade encontra-se exatamente nesse momento, pecadora, culpada, indesculpável na presença de Deus e debaixo da sua ira, da sua condenação. Precisam de salvação. Por isso, do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo quer mostrar a universalidade do pecado e não deixar a menor dúvida de que todos são pecadores, culpados, indesculpáveis diante de Deus e já se encontram debaixo da ira divina. E se você entender isso, você correrá para o Salvador. Você só se interessará por Jesus e pelo Evangelho à medida que você entender que é um pecador, culpado, indesculpável e que já se encontra condenado e debaixo da ira de Deus. Mais uma vez, isso evoca questões. As pessoas perguntam, por que Deus está irado comigo? No capítulo 1, Paulo vai mostrar por quê. E no capítulo 2 também. Em primeiro lugar, por que Deus está irado comigo? E com você e com a humanidade? Porque Deus se revelou. No capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa claro que Deus criou o ser humano, à sua própria imagem e semelhança. E ao criá-lo, um ser semelhante a ele, uma imagem, é por isso que a Bíblia proíbe a fabricação de imagem, de escultura, porque o homem é a imagem viva de Deus. Então, observem bem, Deus criou o homem um ser moral, Deus deu ao homem uma natureza moral, capaz de discernir entre o certo e o errado. Deus deu ao homem padrões de certo e de errado,
E Deus deu ao homem uma consciência moral, ética, que o acusa e condena quando ele erra, e o aplaude e o recompensa quando ele acerta. Portanto, o homem é um ser moral. Se você chegar agora numa favela, você vai encontrar entre os traficantes um código de ética. Até quem está na contravenção exige internamente lealdade. Os relacionamentos exigem lealdade. O mundo clama por justiça. O homem é um ser moral. E, através da sua própria constituição moral, Deus está revelando ao homem que ele existe. Deus também criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. E, através da sua criação, os seus atributos, a sua divindade e o seu poder são claramente revelados. Assim como, ao contemplar uma pintura, um lindo quadro, você chega à conclusão sobre o pintor dizendo: quem pintou é alguém extremamente sensível, brilhante, é um gênio. Você tira conclusões sobre o autor a partir da observação da obra dele. Quando você vê um artefato altamente tecnológico, você pensa: quem criou isso aqui é um gênio. É uma pessoa de muita inteligência e de capacidade. Portanto, quando os homens contemplam a grandeza, a imensidão, a exatidão, a exuberância do universo, do macrocosmo, do microcosmo, da vida, os homens deveriam ser levados a pensar: isto é produto do Criador. E quem fez algo tão grande, tão belo e tão complexo, só pode ser tão grande, tão complexo e tão belo quanto as obras das suas próprias mãos. Por isso, a Bíblia diz: todos os homens não podem se desculpar. Quem mora na África, num continente, na Oceania, numa tribo lá dentro da Amazônia, nunca ouviu falar de Deus, nunca teve uma Bíblia nas mãos, mas o sol se levanta e o sol se põe, as águas correm, a natureza está dizendo: existe o Criador, Ele criou todas as coisas. Logo, Deus se revelou, e ao se revelar, Ele tirou da humanidade toda e qualquer desculpa. Portanto, ninguém mais pode agora pleitear inocência, alegando ignorância. O ser humano é assim, ele quer convencer os seus juízes que ele é inocente. E sabe qual é o argumento? Eu não sabia. Viaje para um país e faça o que naquele país não é permitido, você será preso. E se você pleitear inocência, alegando desconhecer as leis daquele país, não convencerá, porque é obrigação de quem está em um outro país conhecer as suas leis. O ser humano quer se defender, ele quer dizer: Deus, eu sou inocente, eu não te conhecia, portanto, eu sou inocente porque eu ignorava. E a Bíblia está dizendo que através da revelação geral, porque dada a toda a humanidade, e através da revelação natural dada por intermédio da natureza, Deus está tirando de todo ser humano a desculpa: eu não o conhecia, porque Deus providenciou conhecimento acerca de si mesmo através das obras das suas mãos. Os homens receberam e ainda recebem conhecimento sobre a existência de Deus a partir da sua constituição moral e a partir da criação divina. Portanto, se não obedecem e se não se voltam para o Criador, é porque o rejeitam. E Paulo elencou 10 razões que justificam a ira de Deus. A primeira: os homens receberam o conhecimento de Deus, e o que fizeram com ele? Suprimiram-no. Se você tem um parágrafo e você quer suprimir uma frase, é retirar do texto. Se você tem uma frase e você quer retirar uma palavra, você vai suprimir. Os homens pegaram essa verdade revelada de Deus e suprimiram-na por causa da sua injustiça. Depois, não deram glórias a Deus, não lhe deram graças.
Usaram o melhor da sua inteligência para especular, e o produto de sua especulação foi o próprio obscurecimento do coração humano. Os homens se ufanaram de sua sabedoria, dizendo: somos intelectuais, e se tornaram o oposto do que alegavam, tolos. Trocaram Deus pelos ídolos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, trocaram o uso natural da sexualidade, portanto o homossexualismo, e rejeitaram o conhecimento de Deus. Por estas 10 razões, Paulo está dizendo: a ira de Deus já está sendo revelada sobre toda a humanidade. Algumas catástrofes que acontecem, quando Deus mandava um terremoto ou uma praga, ele revelava ao profeta, dizendo: fui eu é quem produzi esse fenômeno para castigar o meu povo. Hoje, Deus não interpreta mais os acontecimentos, mas o fato é que quando um terremoto acontece, quando um tsunami acontece, eu não posso afirmar, é a ira de Deus, mas nenhum de nós pode dizer, não é. Porque se Deus quiser punir parte da humanidade, fazer com que a humanidade perceba que ela está no caminho errado, em sua idolatria e em sua imoralidade, e se Ele quiser antecipar o seu juízo e já começar a manifestá-lo sobre a face da terra, a Bíblia está dizendo que Deus já está fazendo isso. Muito do que está acontecendo no mundo é a ira de Deus, mas a humanidade está cega e ela não consegue perceber que é Deus quem está punindo para chamar ao arrependimento, mas o coração insensato do homem o torna cego e incapaz de perceber a sua própria pecaminosidade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo continua, portanto, no capítulo 12, mostrando agora que não só a humanidade pagã está condenada, mas também os religiosos. O capítulo 2 é fantástico, porque é uma denúncia contra aqueles que confiam na sua religião, nos ritos da sua religião, nas cerimônias da sua religião, que se apegam à sua religiosidade como se a sua religiosidade, pudesse substituir a obediência e nos imunizar, e nos isentar, e nos livrar do julgamento de Deus. E Paulo está dizendo negativo. Se você é religioso, mas se você não obedece aos mandamentos de Deus, toda a sua religiosidade não vale nada, e você está em pé de igualdade com o pagão. E é isso que o capítulo 2 revela. Os judeus julgavam-se especiais, porque Deus lhes dera a revelação especial. Deus fez um pacto com eles, Deus lhes deu a lei, Deus lhes deu a circuncisão, e eles estavam confiando que estas coisas iriam salvá-los de Deus. É como hoje, muitos dizem: eu sou batizado, eu tomo a ceia, eu dou o dízimo, e confiando nisso, e frequentam os cultos, confiando nisso, estão vivendo uma vida de desobediência a Deus, mas estão confiando que a sua prática religiosa, ela conseguirá subornar a Deus e livrá-lo do seu juízo. E o apóstolo vai dizer negativo: todos são pecadores, culpados e indesculpáveis aos olhos de Deus, já estão sob a ira de Deus, e se não correrem para Cristo, perecerão eternamente. Portanto, a mensagem da carta aos Romanos é uma exposição minuciosa do Evangelho, cuja essência é a pessoa bendita de Jesus. Jesus é o Salvador, e a obra que Ele realizou na cruz do Calvário foi a salvação. A salvação é justificação, é santificação, é glorificação. Salvação da ira de Deus, e essa ira é justa e ela é santa. E só tem uma pessoa capaz de nos salvar da ira de Deus, o Filho de Deus, porque na cruz do Calvário Ele se entregou para nos substituir e para levar sobre si
a justiça divina. Ele pagou o preço. Deus não deixou o pecado impune. O Senhor Jesus pagou a pena do pecado, e o salário do pecado é a morte. Por isso ele morreu na cruz, no seu lugar, no meu lugar. Se Deus permitir, semana que vem, nós vamos, em detalhes, tomar o capítulo 3 e continuar a meditar na extraordinária mensagem desta carta. Se Deus nos der vida, nos der saúde, nós vamos prosseguir expondo a carta de Paulo aos Romanos. Ao terminar este momento, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se a palavra de Deus nos foi dada para salvação, eu lhe pergunto, você é salvo por Jesus Cristo? Se Deus providenciou salvação por intermédio do seu Filho, para que você seja salvo e não pereça, eu lhe pergunto, você é uma pessoa salva por Jesus Cristo? Se você morresse hoje, você morreria em paz, dizendo, eu sou pela graça, e os irmãos observem que Romanos deixa claro que a salvação é um milagre que só Deus pode realizar, e que a base desse milagre é a pessoa e a obra de Jesus. Logo, a carta aos Romanos, de uma vez por todas, ela dissipa qualquer esperança de salvação baseada em méritos pessoais. Se você se julga bom, se você se julga alguém, ok, eu não sou perfeito, mas eu não sou tão ruim assim, tem gente pior do que eu. Saiba que nós seremos julgados pelo padrão de perfeição de Deus. E se o padrão para o julgamento é a perfeição, então não se compare com quem é pior do que você. Portanto, ninguém será salvo se comparando com os piores ou se apegando aos trapos de mérito. Só tem um jeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A salvação é um dom de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então se arrependa nesta noite e confesse, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, salva-me. Por misericórdia, salva-me. 100 anos sobre a face da terra, com saúde, com riqueza, com conforto, e uma perdição eterna, não vale nada. Então, clame a Deus nesta hora e diga, Senhor, salva-me. Se você se julga salvo, lembrem, o salvo pela graça vive uma vida santa pela graça. A graça justifica, mas também santifica. Portanto, Deus não nos chamou para viver uma vida derrotada do pecado. O cristão que está vivendo uma vida derrotada no pecado é porque essa salvação de Deus não está sendo operada em plenitude por desobediência, porque Deus nos deu o seu Espírito. O capítulo 8 de Romanos vai nos ensinar que o Espírito Santo nos foi dado para nos capacitar. Ele vive em nós, habita em nós, para nos dar poder, para obedecer a Deus e para dizer não ao pecado, porque nós somos libertos do pecado, trocamos de Senhor, trocamos de dono. Jesus é o nosso dono, é o nosso Senhor, e a Ele devemos obediência, e o Espírito Santo tem poder para nos dar forças, para obedecer o nosso novo Senhor, Jesus Cristo, e não mais o nosso antigo Senhor, o pecado. Portanto, não fomos chamados para viver uma vida de derrota no pecado. Não somos perfeitos, nenhum de nós consegue não pecar nunca, mas a graça justifica, mas ela também santifica. E aí eu pergunto aos que se dizem salvos, se a santificação liberta da prática do pecado e nos torna parecidos com Jesus, você se vê parecido com Jesus, manso, humilde de coração, santo e perfeitamente obediente ao Pai Celeste?
Se você não é salvo, clame a Deus agora por salvação. Se você tem convicção de que é salvo, prove vivendo uma vida santa.